imperativo, por violação da norma de ordem pública. Porque, afinal de contas, as normas que trazem o reconhecimento da união estável, de cunho constitucional e infraconstitucional, são normas de ordem pública que não podem ser contrariadas. Confesso aos senhores que essa primeira corrente é a que mais me seduz no primeiro momento. Mas há uma outra visão, trago aqui da professora Regina Beatriz Tavares da Silva, no sentido de que depende do caso. A priori não haveria ilicitude na cláusula, e se o fato for verdadeiro, se realmente houver um namoro, a cláusula, o contrato será válido e eficaz. O que me causa um pouco de dúvida é, se eles estiverem em namoro, há necessidade de se fazer um contrato? Ou geralmente se faz um contrato justamente com o intuito prévio de afastar uma união estável? Evitar um golpe do valor. Ou para afastar o golpe do baú? Evitar a exploração, dizer depois que é isso, que é aquilo, quando ela Vamos debater depois, professor Zé, porque sei que o senhor tem uma posição. Eu acredito que o contrato de namoro, na verdade, ele pode ser utilizado como instrumento de prova dentro de um processo, mas não uma prova definitiva. E ele sequer traz uma presunção de que é namoro. Os fatos é que vão ter que indicar se é namoro ou se é união estável. Como fator de prova, não há a menor dúvida que ele é. E é o caso concreto que tem que apontar se há união estável ou se há namoro. Para a gente terminar, tenho aqui um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dizendo que o contrato de namoro seria um aborto jurídico e que, portanto, é eivado de nulidade desde o nascimento, não podendo ser admitido. É um dos poucos julgados que tratam do contrato de namoro no Brasil. E, claro, não poderia terminar a minha passagem para trazer aos senhores, e eu tive o cuidado de trazer exatamente a escritura pública de Tupã, para a gente analisar se ela é válida ou se ela é nula. Eu trouxe exatamente o texto da escritura para a gente verificar se há alguma nulidade. O texto diz assim, para quem não sabe, uma tabeliã, então em Tupã, hoje está em Dayatuba, se não me falha a memória, ela lavrou uma escritura entre um homem solteiro e duas mulheres. Um homem solteiro e duas mulheres. Só para provocar o professor Maurício Bunazar, que cita sempre o artigo 1723, parágrafo 1º, que diz que quando há impedimento para o casamento, não há união estável. Ele não tinha impedimento para a união estável. Não há impedimento para a união estável, é solteiro. E as mulheres também solteiras. Mas namoram, né? Mas tem contrato de namoro, professor? Sem contrato de namoro. Ele vai com as duas mulheres no tabelionato e faz essa declaração, professor. Os declarantes, diante da lacuna legal, no reconhecimento desse modelo de união afetiva, múltipla e simultânea, intentam estabelecer as regras para a garantia de seus direitos e deveres, pretendendo vê-las reconhecidas e respeitadas social, econômico e juridicamente, em caso de questionamentos ou litígios surgidos entre si ou com terceiros, tendo por base os princípios constitucionais da liberdade, dignidade e igualdade. Bom. Primeira dúvida, gerará efeitos jurídicos? Alguns, não tenho a menor dúvida. Eu perguntei para a minha corretora de plano de saúde se eu levasse, eu queria uma contratação de um plano top, se eu levasse uma declaração dessa, e quero a inscrição das duas mulheres, se o plano de saúde negaria a contratação com base na moral e nos bons costumes. E a resposta foi não. Pagando o que mal tem. Numa previdência privada, complementar, nenhum problema. Se eu levasse para a escola católica em que os meus